E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente vai agora iniciar nossa aula por alguns vídeos, né? Esse é um primeiro vídeo que vai então passar a correção daquela lista de exercícios que a gente trabalhou na última aula. São 18 questões, eu preferi então iniciar por isso, a correção dos exercícios. Então vamos dar uma olhada sobre esses exercícios que a gente tinha passado então. Bom, esse primeiro slide, então, vai dar conta disso, né? Então, aquele padrãozinho do Senai, como sempre, né? Então, ali já botando meu contato, se alguém precisar de algum auxílio, alguma dúvida, pode tirar através do meu e-mail, certo? Nós temos aqui, então, aquela lista. A lista de exercícios sobre modelagem e processos, modelos de processo de desenvolvimento de sistemas. Identifique 2 exemplos de software para cada uma das classificações de Prisma, né? Então, exercício número 1. Software de sistema, exemplo, Ubuntu e Microsoft Windows, sistemas operacionais, né? Software de aplicação, pacote Office, Google Chrome, qualquer aplicação então que a gente tenha seria a resposta correta. Software científico e de engenharia, exemplo, AutoCAD, MATLAB. Software embutido, aqueles softwares embarcados, né? Eu tenho ali no Raspberry Pi, eu tenho software de sistema operacional, Raspberry. Eu tenho também firmware, qualquer um que seja usado em micro-ondas, geladeira, televisão. Tudo isso é software embutido ou embarcado segundo a classificação do Prisma. Tenho software para linha de produto, por exemplo, loja de carro, mobiliária, sorveteria, qualquer software que tenha uma linha de produção, né? Posso até aqui encaixar de repente o pacote Office, por exemplo, que é um software de prateleira que a gente tinha visto, se vocês estão lembrados. Bom, tem o software web, sistema web de e-commerce, Americanas, Amazon, Submarino, todos esse tipo de software. Software de inteligência artificial, Alexia, Asimo. Então, a Alexia é lá aquele que a gente conversa com ela, ela vai fazendo algumas ações dentro da nossa residência. O Asimo é o robô lá japonês que tem bastante inteligência artificial, bem conhecido, né? O robozinho lá que de vez em quando aparece na televisão, eles mostrando alguma coisa quando querem fazer essa questão de robótica mais atrativa para os seres humanos. Beleza. Questão número 2. Forneça 2 exemplos positivos e 2 exemplos negativos do impacto do uso do software em nossa sociedade. Pontos positivos: promove a automatização, aumento da confiabilidade dos processos. Tudo isso é ponto positivo. Ponto negativo: substituir a mão de obra humana. É um forte gerador de desemprego, a gente sabe disso, né? Sedentarismo: por facilitar o dia a dia automatizando as tarefas. Claro, né, se a gente tem por um lado a automatização, que é um ponto positivo, por outro lado ele facilita tanto que deixa as pessoas, de certa forma, ali sem ter muito o que fazer, né? Então o cara fica sentado na frente da televisão, pede para a Alexa ligar a luz, desligar a televisão, ela faz tudo isso para ti automático. Então essa questão de impacto, né, negativo ou positivo. Terceira questão, que é a engenharia de software. Segundo Somerville, é uma disciplina da engenharia que está relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais, da especificação até a manutenção. Conceito básico sobre engenharia de software. A gente vem trabalhando, que é um método científico, está tudo atrelado a isso. Cite 2 exemplos né, de modelo de referência utilizados na engenharia de software. Eu trouxe aqui MPS, BR e CMMI. Se vocês estão lembrados, a gente passou lá um vídeo sobre o FiSite, né, que mostrava como ele estava no nível de maturidade em cima do modelo CMMI, que é um modelo para a gente trazer qualidade no nosso processo de desenvolvimento de software. CMMI é o modelo mundial e o MPS-BR é o modelo de melhoria, então adaptado do CMMI para a realidade brasileira. Veja bem, aqui eu poderia ter botado outros modelos de referência, por exemplo, o modelo de processo de desenvolvimento, Scrum, Cascata, enfim. Mas eu quis trazer outros modelos que também são utilizados aí dentro do desenvolvimento de software.
Quinta questão, o que é um processo? Também lá do livro, né? Mas se a gente lembrar o que é um processo, o processo é um conjunto de atividades, ações, tarefas, então tá ali. Processo de software é definido como uma metodologia para as atividades, ações e as tarefas necessárias para desenvolver um software de alta qualidade. Então, todos os autores, né, Prisma, Somerville, vão acabar puxando por isso, né? A qualidade e seus métodos, processos, metodologias, né, que vão ser seguidas para que então a gente chegue nessa qualidade. Sexta questão, como o uso da engenharia de software pode ajudar no desenvolvimento de um projeto de software? A gente viu, né, que o método científico é melhor para que a gente se organize, tenha as melhores práticas para que consiga produzir um software com qualidade, com menor custo, atendendo todas as demandas. Então está ali, definindo uma metodologia científica onde tem passos, fluxos e atividades. Poderia responder de outras formas, mas tem mais ou menos esse sentido, né? Por meio do uso da engenharia se tornou possível solucionar o aumento da demanda do software, ou solucionar esse problema, né? O aumento da demanda do software, o aumento do custo e os problemas dos softwares. Questão número 7. Pesquise documentos e artefatos de software que podem ser gerados em cada uma das atividades do processo de software. Comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Bom, ali é justamente esses processos, essas atividades para vocês pensarem um pouco, para a gente então dar encaminhamento nessas nossas aulas, né? Então, lá no processo de comunicação, eu vou fazer questionário, vou fazer entrevista, posso fazer um brainstorm, posso fazer diversas formas para se chegar nessa comunicação. Posso utilizar, por exemplo, até um WhatsApp, um meeting, como a gente está usando, um Hangout, para de alguma forma conversar com o cliente. A gente tem que se reinventar de algumas vezes, né? Então, trazer essa comunicação, de que forma eu vou fazer essa comunicação, isso é importante. Planejamento, modelos de processo utilizados, gerenciamento de projeto, tudo isso eu vou pensar quando eu vou estar planejando. Que modelo de processo eu vou utilizar, como eu vou fazer o meu gerenciamento de projeto, tudo isso eu vou estar pensando. Na modelagem eu já vou fazer a prototipação. Vou fazer os meus diagramas, meus desenhos, né? Então, está tudo ali dentro da modelagem. Como o software vai funcionar, quais fluxos, qual decisão, onde vai ter essa decisão, isso é importante então a gente fazer na modelagem. Construção e entrega é o último passo, é a programação, os testes. Vê bem, aqui é interessante a gente enxergar isso, né? A programação é um dos passos, né? Praticamente a gente está aqui no último passo fazendo programação. Não que ela não seja importante, claro que é. Porém, tem alguns outros passos que eu tenho que seguir antes. Isso tudo para chegar a uma boa metodologia. Identifique 3 atividades de apoio além das já citadas que podem ocorrer durante o desenvolvimento do software. Questão número 8. As já citadas a gente falou lá, né? Aquelas atividades de comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega, certo? Outras atividades, acompanhamento e gerenciamento do projeto, né? Então, a questão de gestão, controle da qualidade, buscando então a qualidade para o meu software, que é a base, o pilar de tudo, mas como a gente vai fazer isso, né? Então a gente pode ter uns artefatos aqui também, né? Eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma verificação com o cliente, validar aquilo com o cliente. Então, como eu vou fazer esse controle? Eu tenho que ter uma gestão de controle de qualidade também. Gestão de risco, como eu vou atuar nisso? Então, também é uma atividade de apoio que vai seguir para todas aquelas, né? Então, tá vendo? A gente acaba abrindo um pouco mais para detalhar a forma com que a gente vai trabalhar isso. Questão número 9. Qual dos 4 fluxos de processo você acha mais apropriado para o desenvolvimento de software web? Justifique sua resposta. Bom, aqui eu botei 4 dos modelos. A gente poderia pegar qualquer um desses, dependendo do nosso contexto, apesar de ser web, de repente um contexto de e-commerce, por exemplo, poderia mudar. Mais um software genérico web, eu poderia relacionar, por exemplo, revolucionário.
Esse processo executa as atividades de uma forma circular, sendo que cada iteração pelo processo produz uma versão mais refinada e completa do software. Então, é aquela questão de a gente estar mais ágil, né? Evolucionário baseado em protótipo, eu vou ter um protótipozinho, já vou lá, entrego aquele protótipo para o cliente, já valido, enfim, e parto para um próximo desenvolvimento. Legal, isso eu acho importante. Questão número 10. Para cada um dos 3 modelos de processo apresentados, cite 3 exemplos de sistemas que podem ser desenvolvidos seguindo essa metodologia. Bom, isso para forçar um pouco para vocês para pensarem, mas a gente poderia estar com qualquer modelo de processo aqui, mas eu escolhi 3, que é o cascata, incremental e evolucionário. Evolucionário eu botei mais para aplicativos de celular, que eu acho que isso gera uma demanda um pouco mais rápida, mais eficiente, né? Porque a gente já conversou nas aulas que um aplicativo de celular ele tem que ser lançado. Eu tenho a ideia, o start, eu já lanço aquilo, já faço aquilo fazer funcionar, senão daqui a pouco já se torna obsoleta aquela ideia. Um incremental para sistema web e e-commerce, de repente eu acho interessante porque trabalha com incrementos, tendo aquela visão para o cliente, né, um pouco mais devagar talvez. Poderia utilizar esse incremento, por exemplo, até num RUP ali e tal, né, que é um processo um pouco mais complexo. E o cascata, por exemplo, eu posso pegar ali sistema de cadastro de clientes, sistema de controle de estoque, um aplicativo de pequeno porte, onde eu tenho a visão do todo e vou entregar todo o processo, todas as atividades, todos os processos vai ser feito de uma vez só e entregue para o cliente. Questão número 11. Qual o modelo de processo mais adequado para o desenvolvimento de sistemas web? Por quê? Bom, isso vem lá do nosso artigo, que falava sobre a web app, né? Aquelas características lá bem importantes, né? De segurança, de rapidez, enfim. Então, a resposta: os modelos de processo web app adotam uma filosofia de desenvolvimento ágil, que enfatiza uma abordagem de desenvolvimento simples, que incorpora ciclos rápidos de desenvolvimento para que a gente tenha entregas rápidas, né? Aqui acabou ficando repetido, eu só vou anotar aqui para depois a gente corrigir isso lá para o material de vocês. Está só repetindo essa última frase, desculpa pessoal. Por outro lado, se uma web app precisa ser desenvolvida durante um período de tempo maior, exemplo, uma aplicação e-commerce, um modelo de processo incremental pode ser escolhido. Como eu falei antes, modelo RUP, de repente, em incrementos com um processo mais bem definido, enfim. Então, é o que eu teria aqui. Poderia usar até o marca-texto para estar aqui fazendo isso, né? Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 12. Dê um exemplo de um software específico de aplicação e um exemplo de software de prateleira de produto. Bom, aquele básico sobre as classificação, né? Então, a classificação específico é um aplicativo personalizado, por exemplo, eu botei ali para o corpo de bombeiros, onde eu tenho uma personalização, uma especificidade para o cliente. E um software de prateleira é, por exemplo, um pacote Office ali que vai ser vendido lá para todo mundo da mesma forma, né? Posso incluir aqui, de repente, um antivírus, né? Softwares que realmente são usados para todas as pessoas, então é aquele de prateleira que é um de linha de produto. Bom, questão número 13. Quais são as 4 camadas da engenharia de software? Descreva cada uma delas e dê um exemplo para cada uma. Bom, aqui está naquela nossa pirâmide, vamos dizer assim, né, que a gente conversou lá nas aulas. Então, eu tenho foco na qualidade, que é a base de tudo. E em cima disso, eu tenho meus processos, que são os conjuntos de atividades, onde eu vou ter os métodos, que são as técnicas para desenvolver aquelas atividades, e vou ter as ferramentas que vão nos auxiliar a isso. Então, ali tem alguns exemplos. Foco na qualidade, eu vou fazer testes, vou verificar, vou validar. Processo, a comunicação que eu faço. Como é que eu vou fazer a comunicação? Eu vou fazer com uma entrevista, é um exemplo. Ferramenta que eu posso utilizar. A ferramenta eu botei um Selenium aqui para fazer os testes, mas eu poderia botar
um questionário, por exemplo, uma entrevista utilizando o WhatsApp, uma entrevista utilizando um Hangout, pode ser também, né, como exemplos de ferramentas. Questão número 14. O que é um processo de software? É um conjunto de atividades, é o que a gente vem falando sempre, né? Conjunto de atividades que vai ter os seus resultados para a produção do software. É o que chamamos de processo de software. Número 15. Quais são os 4 elementos que compõem um processo de software? Descreva cada um deles e dê um exemplo para cada. Bom, estou falando elementos que compõem o processo de software. Processo é composto por atividades que vão ter artefatos, que vão ter recursos e que vão ter procedimentos. Então, os processos são compostos de atividades, que também podem ser decompostos, certo? Para cada atividade de um processo é importante saber quais as suas subatividades, as atividades que devem precedê-las, os artefatos de entrada e de saída da atividade, né? Então, para cada atividade eu tenho que pensar o que eu vou entrar e o que eu vou ter de saída. Eu entrei com o cliente me dando umas respostas. Vou ter a saída que vai ser um documento preenchido. Que recursos necessários eu vou ter? A própria pessoa, uma planilha para tabular aquilo, poderia ser, né? Que procedimento eu vou utilizar para aquilo? Vou ter métodos para fazer aquela entrevista. Tem um questionário pré-pronto, vou fazer as perguntas pela minha cabeça. Então, posso ter procedimento para isso, para serem utilizadas na sua realização. Então, há procedimento para utilizar, que eu acho então que fecharia naqueles 4 elementos, certo? Atividades, artefatos, recursos e procedimentos. Bem explicadinho aí. Questão número 16. Descreva com suas palavras o processo incremento e o processo Scrum. Bom, 2 coisas diferentes, mas podem estar relacionadas. Processo incremental são realizadas pequenas entregas de partes do software. Essa, contudo, devem ser trechos funcionais dos requisitos do sistema. Posteriormente a isso, é recebido um feedback do cliente referente à entrega, incremento recebido. Em virtude da intensa participação do cliente, chega-se a dizer que o mesmo constitui parte da equipe de desenvolvimento, que é o que é baseado no Scrum, né? Contato com as pessoas e tal. Vê bem, às vezes a gente acaba juntando os 2 processos, né? No Scrum temos a criação do Product Backlog e a sua posterior divisão em sprints. Cada sprint corresponde a uma ou mais funcionalidades do sistema e devem ser realizadas em um determinado tempo, o qual é fixo para todas as sprints. Também é importante dizer que o Scrum se baseia em reuniões periódicas e possui 3 papéis: Product Owner, Scrum Master e Dev Team. Aqui um resumão de todos os 2 processos, né? Na verdade, o Scrum tem muito mais detalhes. Isso é o que a literatura traz. Muitas vezes as empresas se adaptam, pegam 2 modelos desses para acabar seguindo. Então tem uma mescla aqui e de repente até algumas coisas que as empresas vão se adaptar ao seu contexto. 17ª questão. O que são métodos ágeis? Qual a diferença entre método ágil e tradicional? Bom, a gente acabou de ver, né? O método ágil, que é o Scrum, por exemplo, é aquele fracionado, é aquele em divisão de entregas, em incrementos, tudo aquilo. Então, tá ali. São uma forma de acelerar as entregas durante o desenvolvimento de um projeto, fracionando todo em entregas incrementais, trabalhando em times auto-organizados e fazendo uso de inteligência coletiva, com equipes multidisciplinares para atingir uma meta estabelecida a cada fase, até a conclusão final da entrega do projeto. Sua principal diferença são comparados aos métodos tradicionais reside nas entregas de valor mais rápido ao cliente. O Scrum sempre tendo aquela entrega rápida e o tradicional sempre pensando no todo e fazer mais devagar, mas fazer de repente um pouco mais detalhado, né? Com uma documentação melhor. O que preconiza principalmente aí é isso, né? O Scrum está com foco no cliente, nas pessoas,
e não em documentação. Não que ele esqueça, mas ele foca naquele processo com o ser humano, tá junto. Então tá sempre fazendo entrega pensando no cliente, não tanto em contrato, não tanto em documentação. E por outro lado, o método tradicional preconiza isso, que eu tenho que ter uma boa documentação do início ao fim, né? 18ª questão. Quais as vantagens e desvantagens da utilização de uma metodologia ágil? Para a gente pensar um pouco, né? O ágil não tem só vantagens, né? Tem suas desvantagens também, então tem seus pontos negativos. O Scrum é focado nos aspectos do ciclo de vida de gerenciamento e desenvolvimento, não se preocupando com a engenharia de requisitos, né? Porque ele não foca em documentação. Como os requisitos são definidos pelo cliente em sua linguagem, não há uma preocupação no Scrum em transferir esses requisitos para o domínio do sistema e seu detalhamento. Então é isso, não focando em documentação, ele tem problema aí de requisitos, às vezes muda durante o projeto, mas eles não se preocupam com isso. Não há padronização da documentação, não se preocupando com documentação, ele não tem padronização, né? O que pode ocasionar duplicidade e impossibilidade de seu reuso, né? Por exemplo, né? Então, não que aconteça sempre isso, o mundo não é perfeito, mas seria uma das desvantagens. Vantagens é que a gente já sabe, práticas e artefatos simples, autogerenciamento de problemas para a equipe, comportamento e requisitos são facilmente adaptados a mudanças, participação ativa no cliente, andamento do projeto visível e aberto ao cliente, pode ser facilmente combinado com outros métodos, reforça a comunicação, aprendizado e agrega valor à equipe. Então são várias as vantagens. No entanto, se eles seguirem toda aquela metodologia, a equipe está bem alinhada a isso. É por isso que às vezes os caras dizem assim, não, eu quero um cara que entende de Scrum para trabalhar na minha equipe. Né? Não pode ser um cara que não entende de nada, ele tem que conhecer isso antes para poder trabalhar na equipe, para ter esse alinhamento. Né? Então, e o que às vezes é difícil é isso, a pessoa não tem aquele alinhamento, então nem tudo isso de vantagem acaba ocorrendo, né, durante o processo de desenvolvimento. As empresas, claro, têm buscado e, e muitas conseguem, enfim, né, mas tem sempre ter essa preocupação. Essas são as vantagens, beleza, do uso. Com isso, então, a gente conclui, né, esse vídeo, né, então que corrige de certa forma ali os exercícios para que vocês então possam ter essas respostas direitinho. E agora então a gente parte lá para o Classroom, onde a gente vai ter um fórum de debate para dúvidas, caso alguém ainda tenha dúvidas sobre essa lista de exercícios. Então tem lá já publicado no Classroom um fórum sobre o questionário, sobre as dúvidas em relação ao questionário. Beleza, pessoal? Abraço, aguardo vocês lá então.